Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e eu estou aqui gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, toma posse do teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E eu quero ler com você o verso de número 9. Se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não tem problema, amém? Não me abandone, não deixe o vídeo, não deixe essa mensagem, porque o Senhor vai falar com você. Apenas redobre a tua atenção, amém? Elimine todo o foco de distração neste momento, amém? O Senhor vai falar agora profundamente ao teu coração, porque o Senhor te ama muito, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? A minha Bíblia está aberta e eu vou ler aqui para você e com você. Segundo os Coríntios 12, verso de número 9, a princípio, diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, o Senhor Jesus está falando com Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Aleluia. Convido você que pode, fecha os teus olhos, liga o teu pensamento no trono da graça, eu te convido a fazer um momento de oração agora. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, neste momento. Estamos diante de ti, Senhor, estamos diante da tua palavra. Pai bendito, Pai santo, fala conosco neste momento. Fala a cada coração, Pai, que me ouve, Senhor, neste momento, que me assiste. Cada alma, Senhor, meu Pai amado, que me ouve, que me assiste, que ora comigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, meu Pai, eu te peço, visita, Senhor, a cada vida agora, trazendo cura, trazendo restauração, Pai. Levanta, Pai, aquele que está caído, Pai. Fortalece, Pai, aquele que está fraco. Pai, que no nome de Jesus, que toda oposição espiritual à pregação do Evangelho que caia por terra, e que toda oposição espiritual contra a vida dessa pessoa seja repreendida agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor, meu Pai, venha falar, meu Pai, manifestar a tua graça e o teu propósito em nome de Jesus, Pai. Eu peço a ti, crendo que o Senhor já está operando, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu quero que aonde você estiver, eu quero que você sinta a presença de Deus, amém? Por isso, abra o teu coração à mensagem, à palavra, abra o teu coração ao Senhor, porque Deus já está falando conosco, amém? O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos Coríntios, né, a sua segunda carta, ele fala que ele teve visões, ele foi arrebatado. A Bíblia diz que este homem foi levado até o terceiro céus e ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito nem falar. Ele viu coisas gloriosas. Amém? A Bíblia nos dá, amém, apenas vislumbres daquilo que nós teremos no céu. Em Apocalipse, particularmente, nós vemos ali a descrição da cidade onde iremos morar. O nome dela é Nova Jerusalém. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, são de cristais. A Bíblia diz que a árvore da vida que estava lá no Éden está lá. Amém? A Bíblia diz que nós nos alimentaremos da árvore da vida. Amém? As suas folhas serão para nós como saúde. Viveremos para sempre com o Senhor. Então nós temos vislumbres da glória de Deus. Amém? Daquilo que nós herdaremos. Amém? E Paulo ele tem revelações devido ao propósito de Deus específico na vida de Paulo, ministerialmente. Eu creio que essas visões serviram para fortalecê-lo, até mesmo no seu ministério, mas a Bíblia diz que, curiosamente, depois disso, depois dessas visões, a Bíblia diz que ele sofreu um espinho na carne. E ele fala, né, ele tem um discernimento que foi para que ele não se exaltasse. Foi colocado um espinho na carne. E ele fala, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, é forte isso,
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, porque a graça está superabundando. Aleluia, porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nós, amém? E amado, eu convido você a refletir comigo, um mensageiro de Satanás. A gente sabe que a palavra anjo, né, do grego angelos, ela significa mensageiro. Paulo está falando de um mensageiro de Satanás, ou seja, de um demônio que vinha esbofeteá-lo. Vamos entender a passagem bíblica. Sabemos que ele está falando aqui por comparação, ele está falando aqui em um simbolismo, porque um espírito não tem como dar soco, esbofetear é dar soco. Ele falava que ele estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E a gente sabe que um espírito não tem como esbofetear, né, um ser humano. O espírito não tem como dar soco num ser humano. Afinal, ele é espírito. O espírito, né, não é tangível. O espírito a gente não toca, o espírito a gente não sente, né? Não tem como a gente ser golpeado, tomar soco de um espírito. Se fosse possível, né, um espírito bater a gente, iria atravessar a gente, se fosse possível isso. Porque a gente sabe que nós estamos num plano material, amém? E o espírito está no plano espiritual, amém? Então, amados, eu quero dizer para você que nós temos que entender o que Paulo está falando. Como que um demônio, como que um mensageiro de Satanás podia esbofeteá-lo? Como que isso poderia acontecer? Amados, Paulo falou que isso era o espinho na carne dele. Ele fala, a saber, não, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. Então, amados, o espinho na carne de Paulo era um demônio que o esbofeteava. E como que esse demônio o esbofeteava? E como que o inimigo esbofeteava? Amado, Paulo fala sobre diversas provações que ele passava. Prisões, perseguições, injustiças, injúrias, difamações, calúnias, traições. Paulo passou por diversas tribulações, naufrágios, onde ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou à deriva várias vezes, quase que ele morreu. A Bíblia fala que ele passou fome, que ele passou necessidade, que ele teve necessidade de tantas coisas, de roupa, de alimento, de água. A Bíblia mostra Paulo sofrendo tantas e tantas vezes, foi apedrejado, deixado quase morto numa vala. A Bíblia fala que ele foi açoitado com varas. A Bíblia fala que ele foi açoitado com chicote. A Bíblia mostra inúmeras tribulações na vida de Paulo. E eu quero dizer para você, quem está por trás de toda essa tribulação, de todo esse infortúnio, com certeza é esse mensageiro de Satanás. Amém? E Deus permitia, como permite na minha vida, como permite na sua, né? O vento soprar, sabe? O barco, sabe, se partir, mas a gente não perece, assim como Paulo não pereceu. Aleluia. Amado, se o Senhor, amado, Ele é na minha vida, Ele é na tua vida, o inimigo pode se levantar de todas as maneiras, enfermidades. Quantas vezes o apóstolo Paulo falou que estava com fraqueza na carne, dando a entender que estava doente? Quantas vezes, amados? E nós não estamos imunes a isso, assim como Paulo, ele foi provado dessa forma, assim como Paulo recebeu espinho na carne, nós também recebemos. Quantas das vezes o inimigo, como se levantou para machucar Paulo, se levanta contra nós, amado. Também é enfermidades, é doença, a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece conosco. O apóstolo Paulo foi registrado na Bíblia para exemplo das nossas vidas, amém? Então, da mesma forma que ele sofreu, nós vamos sofrer também. E não adianta a gente falar, Deus, tira de nós o espinho na carne, tira de nós essa situação, afasta de nós esse inimigo. Eu estou sofrendo um opróbrio, uma vergonha, Senhor. Porque como que pode, eu sendo filho de Deus, como que pode, eu sendo filho do Altíssimo, sendo esbofeteado pelo inimigo? Talvez Paulo orava assim nas orações dele. Não há um detalhe das 3 orações de Paulo,
mas talvez ele falava: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu ministro, Senhor, eu sou teu embaixador, Senhor, eu sou teu apóstolo, Senhor, eu prego no nome de Jesus. Que afronta é essa? Como agora estou sendo esbofeteado pelo mensageiro do diabo? Como agora estou sendo afligido? Como agora estou sofrendo vexame por causa de espinho na carne, Senhor? Talvez ele orou dessa forma: Deus, tira de mim. Mas Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. A graça de Deus salvadora nos basta. Aleluia. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, e não vem de nós, aleluia, não vem de obras, para que ninguém se glorie, como também está escrito lá em Efésios, no capítulo de número 2. Aleluia, a graça de Deus, amado, está sobre nós, e a graça de Deus, ela vem através do Espírito Santo. Aleluia, a dispensação da graça vem sobre nós, inaugurada por Cristo e confirmada pelo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste, continua sobre nós. Continuamos hoje na graça do Senhor, e essa graça nós temos que entender, ela é suficiente para mim, ela é suficiente para você, e por mais que passamos por humilhações, e por mais que passamos por situações de vexames, como Paulo, como o próprio Senhor Jesus passou, amados, aleluia, nós, amados, nós, aleluia, não somos perdedores. Apesar de todas as lutas, Paulo falava: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque a graça dele é sobre nós e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não somos perdedores, nós não somos derrotados, apesar de todas as lutas, apesar do espinho na carne, nós somos mais do que vencedores, e mesmo assim sofrendo, o poder de Deus em nós está sendo aperfeiçoado, o poder de Deus em ti está sendo aperfeiçoado. Por isso, aleluia, se glorie, aleluia, se alegre nas suas fraquezas, como diz o apóstolo Paulo: se alegre nas suas fraquezas. Glorifique a Deus, aleluia, por causa desse espinho na carne. Glorifique a Deus por causa das lutas. Glorifique a Deus por causa de tudo. Aleluia, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor está operando através de você, o Senhor está operando na tua vida. Aleluia, amém. Receba essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra ela é libertadora. Quantos buscam entender o porquê de situações contrárias, porquê de tanta dor, porque espinho na carne fala de dor, né? De uma dor. Quem já teve um espinho na carne, já pisou num espinho, uma farpa que entra na mão, amado, a gente já fica doido por causa da dor. Então é uma interjeição de dor, amados, mas isso não é sinônimo de derrota, amém? Guarda essa palavra no teu coração, e você e eu talvez não entendamos o porquê de tantas tribulações, mas o Senhor, Ele tem em tudo um propósito, amém? Confia tão somente no propósito do Senhor, porque Ele é fiel para, aleluia, abençoar a tua vida, amém? Receba essa palavra no teu interior, no teu íntimo, em nome de Jesus, amém? Eu convido você que pode fazer mais uma oração comigo. Pai, eu quero te glorificar, meu Deus, pela tua palavra. Pai bendito, obrigado por ter falado conosco. Eu tenho certeza, Pai, que muitas pessoas que estavam aflitas, Pai, ou até mesmo, Senhor, meu Pai amado, entrando, Senhor, em confusão, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está falando agora, Pai, a cada coração. Pai, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha fortalecer cada vida, a cada alma, a cada coração, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça venha ser sentida, meu Pai, o teu Espírito Santo venha ser, meu Pai amado, sentido pelo teu filho, pela tua filha. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra frutifique na vida do teu filho, Pai, que ele glorifique o Senhor, que ele venha ser como Paulo, Pai, que ele venha encontrar prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, Pai, nas perseguições e nas angústias, como está escrito, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome sempre venha a ser glorificado, Pai, enaltecido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Compartilhe essa mensagem do Evangelho para que muitos corações venham ser abençoados e vidas venham ser fortalecidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você imensamente, em nome de Jesus. Amém.